Hoje no Sou Sereníssima eu queria chamar vocês para discutir a representação LGBT na série Harry Potter. Yes! All witches! Desde que Animais Fantásticos foi lançado e que a gente compreendeu que a franquia seria basicamente sobre a ascensão do Grindelwald e que a gente veria o Dumbledore e que eventualmente a gente veria os dois contracenando, os fãs vêm especulando. O Dumbledore aparece no segundo filme, a gente já sabe disso. Agora, quanto ele aparece? Qual vai ser a conexão dele com o Newt? Qual vai ser a importância dele na própria saga pessoal do Newt? E a pergunta mais importante de todas. Já que o Grindelwald vai estar em cena, os filmes vão ser explícitos sobre a sexualidade do Dumbledore? Se você caiu de paraquedas no fandom de Harry Potter ontem, ainda não deu tempo de ler tudo, uma atualização rapidinho. Em 2007, na tour de lançamento de Relíquias da Morte, a Rowling, respondendo a um fã que quis saber sobre a vida amorosa do Dumbledore, disse que ela sempre imaginou ele como um personagem gay. Naquele momento a internet explodiu, vários sites de fanfic saíram do ar e a gente criou uma nova ordem mundial, que é a que a gente vive atualmente. Mas sempre que surgem especulações sobre como que o filme vai tratar essa questão, sempre tem aquela pessoa que aparece e fala: mas a sexualidade dele não tem nada a ver com a história, isso não precisa aparecer nos filmes. Então eu venho nesse vídeo explicar por que é importante sim que a orientação sexual do Dumbledore seja colocada explicitamente na tela. O primeiro e grande argumento é que, apesar de ser uma história sobre amor, sobre tolerância e sobre aceitação, Harry Potter tem zero representatividade LGBT. Mas Larissa, você não acabou de falar que o Dumbledore é gay? Sim, mas isso não é representatividade. A orientação dele só faz parte do canon porque em determinado momento alguém fez uma pergunta que fez com que a Rowling respondesse divulgando que ele era gay. Isso foi fora dos livros e justamente por isso não pode ser considerado representatividade. Se não fosse por uma afirmação da autora fora dos livros, depois que os livros tinham acabado, inclusive depois que o personagem tinha morrido, ninguém nunca ia saber disso e isso não ia ser mais do que um headcanon, não ia passar de uma fanfic de um universo alternativo. Isso acontece porque a gente vive uma sociedade heteronormativa. Então a gente é ensinado desde sempre que ser heterossexual é a norma, de modo que todo mundo, incluindo os próprios membros da comunidade LGBT, partem do pressuposto de que todo mundo é hétero até que se prove o contrário. E o que a Rowling fez foi provar o contrário. Só que isso foi feito fora das histórias, então faz parte do canon. Sim, o Dumbledore é um personagem gay, canonicamente falando, mas isso só veio por uma informação fora dos livros. E quando a gente pede representatividade, a gente não tá pedindo que faça um capítulo inteiro contando sobre como um personagem homem transou com um personagem homem ou duas mulheres transaram, até porque isso não é adequado para a idade do público-alvo de Harry Potter, não pela orientação sexual das pessoas em questão, mas pelo conteúdo sexual em si. A gente só quer, na verdade, estar presente nas histórias. E durante os livros e filmes tem muitas oportunidades de fazer isso. Por exemplo, no filme A Ordem da Fênix, baixa um decreto educacional que diz que meninos e meninas não podem ficar mais do que 15 centímetros próximos um do outro. Poderia ser mostrado, em menos de um segundo, um casal gay ou um casal lésbico rindo da situação, porque eles não participariam dessa proibição. O baile de inverno nos livros era uma ótima oportunidade para citar de passagem, em uma linha, em 3, 4 palavras, que havia um casal entre dois homens ou entre duas mulheres. A representatividade, ela começa pela simples afirmação de que uma coisa existe, pelo simples fato de você não ignorar que aquela coisa está no mundo. E isso pode ser feito de forma muito simples. Como Harry Potter é uma história sobre tolerância, sobre aceitação, muitos jovens LGBTs tiveram os livros como um porto seguro e Hogwarts como o ideal de um lugar em que seria maravilhoso viver, porque todo mundo se amaria, todo mundo se aceitaria, guardadas as devidas proporções, mas ninguém seria julgado pela sua sexualidade. A própria J.K. já confirmou isso, quando ela usou esse motivacional maravilhoso para responder um fã que perguntou se Hogwarts seria um safe place para LGBTs. E a própria J.K. é uma grande advogada, é uma grande defensora dos direitos LGBTs. Ela está sempre levantando a voz sobre isso. Mas então, por que não levar isso explicitamente para o universo Harry Potter? Por que não mostrar que Hogwarts era um safe place, que era um lugar seguro? Por que não mostrar que para os bruxos é perfeitamente normal e corriqueiro que as pessoas gostem e se interessem romântica e sexualmente por pessoas do mesmo sexo? Ah, Larissa, mas isso não vem ao caso, porque é um livro infanto-juvenil. Bom, claramente
justamente a sexualidade é um tema que vem ao caso em Harry Potter, já que desde o 4º livro a gente tem acesso aos interesses românticos e sexuais do Harry e depois de outros protagonistas, como a Hermione e o Krum, o Harry e a Cho, o Harry e a Gina, o Ron e a Lila, o Ron e a Hermione. Então a sexualidade dos personagens é tratada e tem que ser tratada, já que você tá fazendo um livro sobre personagens adolescentes e é normal que nessa época as pessoas comecem a descobrir os seus interesses sexuais. Mas você parte do pressuposto de que a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade são coisas perfeitamente normais, e eu tenho certeza que é daí que a J.K. parte. Você não pode ignorar que é justamente na adolescência que a grande maioria dos jovens LGBT começam a compreender quem eles são e o que eles são. E justamente por isso é que a ausência de personagens LGBT na série Harry Potter é tão decepcionante. E o fandom vem desde sempre tentando sanar essa falta que a gente sente com as fanfics. Tanto que alguns dos chips mais famosos e com mais fãs e com mais fanfics são gays, ou slash no linguajar das fanfics. Então a gente tem, por exemplo, o Olsar, que é o par entre Sirius e Lupin, que é a coisa mais linda do mundo, e o Drarry, que é Draco e Harry. E aí que surge uma das questões mais problemáticas de Cursed Child, ou da criança amaldiçoada, e que também é o segundo argumento para a inclusão imediata de personagens explicitamente LGBTs nas tramas de Harry Potter. O par entre Scorpius e Albus é mais antigo do que a peça Cursed Child, desde que foi publicado o epílogo, que tem várias fanfics juntando os dois e transformando eles em um casal. Então, quando a peça Cursed Child pega os dois e coloca os dois não só como amigos, mas como muito amigos, melhores amigos, tão amigos que boa parte dos leitores olha e fala, isso é uma relação romântica e não de amizade, e faz com que boa parte dos espectadores levante e fale, caramba, chegou a hora, finalmente apareceu um casal gay. Finalmente a comunidade LGBT teve a sua primeira representação num livro, numa peça, em um ato, numa parte da narrativa de Harry Potter. E aí no final, depois que isso já tá na sua cabeça, você já tá legal, cara, isso aí, o Scorpius marca o encontro com a Rose. E aí você tira toda a complexidade e todo o tempo que você gastou desenvolvendo o relacionamento entre aqueles dois personagens e de fato convencendo muita gente de que finalmente tinha chegado a hora de ter um casal gay na narrativa de Harry Potter. E aí você pega isso e fala, não, era só uma amizade. Isso é o que a gente pode chamar de queerbaiting, que é um termo usado para descrever uma estratégia de marketing mesmo, que é usado por escritores, criadores de universos para TV, etc., que consiste em pegar elementos do universo LGBT ou colocar uma tensão sexual ou uma tensão romântica entre dois personagens do mesmo sexo e encorajar que as pessoas acreditem que aquilo vai chegar em algum lugar, como uma forma de atrair o público LGBT para aquele show, para aquele livro, para aquele universo. E aí no fim você fala, não tinha nada de relação romântica entre eles. Isso aqui eles eram só amigos, isso aqui elas eram só amigas. Ou então você deixa os personagens simplesmente no pano de fundo, sem que eles tenham qualquer complexidade emocional, qualquer complexidade nos atos deles e nas narrativas deles, que é o caso, por exemplo, de novelas que pegam um personagem gay e colocam ele como cabeleireiro, melhor amigo da protagonista. Ele aparece muito, ele aparece em todos os episódios, mas ele é, na verdade, assexuado, tipo, ele não tem interesse sexual em ninguém. Quando ele tem um relacionamento, quando ele namora, quando ele é casado, o que seja, você não vê nenhum tipo de demonstração de afeto entre o casal. Então a relação entre os Scorpius e o Albus, ela é claramente uma relação entre dois garotos adolescentes que estão descobrindo o mundo, descobrindo de que eles gostam. E depois que você tem esse relacionamento desenvolvido a peça inteira, isso é uma coisa que a gente não pode negar, que o relacionamento entre os dois, seja romântico, seja de amizade, é muito bem desenvolvido. A heteronormatividade bate a porta e aí tá marcado o encontro entre os Scorpius e a Rose, que é um relacionamento que nem tinha sido desenvolvido durante o resto da peça. Ele sai meio que do nada e você fica, por quê? E pro público heterossexual, talvez isso possa parecer que não é nada demais, que é só uma coisa, eles iam ser um casal, não são mais, tudo bem, acontece. Mas pro público LGBT, isso é como se fosse uma traição, como se a gente tivesse sido enganado desde o início da peça, só para consumir ela. Eu li um texto muito legal falando sobre o assunto, em que o autor conta que ele foi assistir a peça e num determinado momento em que o Albus e o Scorpius estão conversando com a Murta no banheiro, eles falam sobre o Cedrico e ela diz algo tipo, realmente, o Cedrico era tão lindo e vocês não vão acreditar no número de meninas e meninos que eu vi aqui fazendo feitiços e poções do amor. E aí naquele momento o autor pensou, sim, tem pessoas gays em Hogwarts, elas também fazem poção do amor pro Cedrico, tem caras interessados no Cedrico ao ponto de
fazer uma poção do amor pra ele. E aí quando ele foi ler o roteiro, e aí eu peguei o meu roteiro e conferi realmente tá assim, ele tá lá constando somente quantas meninas eu vi fazendo poções de amor. E aí provavelmente a menção aos meninos foi adicionada depois que o livro foi enviado para publicação. A gente sabe que a edição que foi vendida, ela é uma edição especial de ensaio. Vai sair uma nova edição esse ano, uma versão definitiva, com muitas modificações. Mas a questão, então, é que a presença e a escolha de mencionar que existem garotos interessados romanticamente em um outro garoto foi uma escolha posterior. Foi um pensamento posterior. E assim, que bom que alguém pensou nisso. Que bom que lembraram. Que bom que resolveram fazer essa alteração. E tomara que ela saia no texto na próxima edição. Que não fique só no teatro. Mas tem hora que cansa você ser lembrado depois. E aí a gente volta então para Animais Fantásticos e Onde Habitam. Existe uma metáfora muito legal naquele filme que eu enxerguei, algumas outras pessoas enxergaram, mas como é uma metáfora de interpretação, nem todo mundo pode ter visto. Isso não quer dizer que a minha interpretação ou a sua que não viu estejam erradas. Mas a figura do Credence, ela fala basicamente sobre a ideia de repressão. Então, o fato dele ter a sua magia reprimida a vida inteira, a infância inteira, pela mãe adotiva, faz com que ele crie dentro de si um Obscurus, que é uma força destrutiva gigantesca. Embora essa representação possa ser uma metáfora para qualquer tipo de repressão, para mim é muito claro, principalmente pelo próprio personagem do Credence, pela caracterização e pelo histórico dele, que se trata de uma metáfora para a repressão sexual. Praticamente todo LGBT passou por um momento da vida em que ele se reprimiu de alguma forma, e como uma forma mesmo de autopreservação, de autodefesa. Eu não vou falar sobre o que eu sou para que ninguém me machuque nesse momento. E a história do Credence, portanto, tem um paralelo muito interessante com isso, porque tudo que ele virou é resultado dessa repressão que ele fez sobre quem ele era, sobre o que ele era, sobre o que ele sentia dentro de si, para que a mãe dele não machucasse ele, para que as pessoas em volta dele aceitassem ele. Então existe um paralelo muito interessante entre a trajetória do Credence e a trajetória de boa parte dos jovens LGBTs, principalmente porque, infelizmente, é altíssima a taxa de suicídio entre os jovens homossexuais, bissexuais, transexuais. Por isso, embora com intenções diferentes, eu repito e eu penso muito sobre a pergunta que o Graves/Grindelwald faz. A quem que essas leis estão protegendo? O que existe na Inglaterra, por exemplo, no universo Harry Potter, é um estatuto de sigilo, em que você tem, de um lado, uma comunidade que não deve saber sobre a outra, e do outro, uma comunidade inteira que está ali existindo para apoiar a outra. O que a gente vê nos Estados Unidos e no Animais Fantásticos é completamente diferente. É uma política de zero contato entre trouxas e bruxos. Então, se essas leis criam fenômenos como Credence, ou no nosso mundo, se existem leis e comportamentos sociais que criam a possibilidade de que jovens LGBTs percam seu controle emocional e cheguem a se suicidar, a gente não tem que repensar essas leis? A gente não tem que repensar as nossas relações entre as comunidades? O arco do Credence é um desenvolvimento muito sutil dessa temática, muito bonito e muito bem feito. Eu adoro o personagem, eu acho que o arco dele foi muito bem construído. E se a gente não teve personagem LGBT nos livros, porque a editora ia barrar, se não teve personagem LGBT em Cursed Child, porque não era a Rowling que estava escrevendo, eram outras pessoas com outras concepções, o problema está resolvido no resto da franquia de Animais Fantásticos. Existe um nicho de mercado constituído por LGBTs que vai consumir um filme e a própria Rowling está escrevendo os roteiros. E além disso, os tempos são outros, a comunidade está aí para apoiar e incentivar filmes que mostrem a causa. Não existe mais nenhum motivo que impeça a aparição de um personagem explicitamente, assumidamente e orgulhosamente LGBT no universo Harry Potter. Principalmente porque, mesmo sem um personagem LGBT, os livros já fizeram tanto pela comunidade. Imagina o impacto positivo que teria se aparecesse um personagem. Eu, que sou lésbica, tive a minha visão do mundo e de mim mesma afetada de forma maravilhosa pela leitura dos livros e pela mensagem de aceitação, tolerância e de celebração do outro e da diferença que é passada por eles. E eu só posso esperar que as novas gerações de fãs LGBTs tenham mais oportunidades e mais exemplos positivos e uma experiência melhor ainda no universo Harry Potter. Eu espero que tenha ficado claro para vocês as minhas posições e por que eu acho tão importante que apareça um personagem LGBT. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar aqui e de se inscrever no canal. Um beijo e até mais. Finita Encantada.